Muito bem, alunos. Vamos então dar sequência à nossa aula de explicação, agora semana 3, né, do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 3, 2021. Vamos trabalhar então com a disciplina de Geografia. Eu sou a professora Verônica, ok? Vamos então continuar dentro dessa dinâmica do espaço agrário. Aqui a gente tem como tema a expansão das fronteiras agrícolas e a concentração fundiária. Bem, a respeito aí da concentração fundiária, né? Mas primeiramente, para a gente entender a concentração fundiária, a gente tem que saber o que é a estrutura fundiária. Então, a estrutura fundiária é como, né, as propriedades agrárias elas estão organizadas, né, como elas estão distribuídas no país, como elas estão organizadas, né, num determinado país, dentro do seu espaço, né, dentro do seu território. Então, a estrutura fundiária ela nos mostra geralmente a quantidade de pequenas, médias e grandes propriedades, né, a quantidade, né, de pequenas, médias e grandes propriedades, e também a área, né, que cada, né, a área ocupada por cada uma desses tipos de propriedades, né? Qual que é a área das grandes propriedades, qual que é a área ocupada das pequenas propriedades, qual que é a área ocupada das médias propriedades. Então, nós temos a quantidade de propriedades, né, de pequenas, médias e grandes propriedades, e a área ocupada, né, por cada uma dessas propriedades, dentro de um território de um determinado país. E aí, né, a gente sabe, então, só para já esclarecer, que a estrutura fundiária no Brasil é uma estrutura fundiária muito desigual, né, que vai ressaltar uma grande concentração fundiária. Né? Como que a gente vai entender isso? Né? Então, a estrutura fundiária de um país ou região também é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária, uma vez que quanto maior for a concentração de terras ou concentração fundiária, menor será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes, ok? Né? Então, além disso, a distribuição social da terra nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica, né, lógico, tem um acesso facilitado à terra. Né? Os ricos têm mais facilidade de comprar as terras, enquanto a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui, né, meios, não possui acesso facilitado à terra, porque também não tem, né, renda suficiente para ter acesso à terra. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores. Então, nos países mais ricos, os minifúndios, né, são mais comuns, né, de base familiar, né, com maior produtividade e também mecanizadas, né, que são voltadas para a produção de alimentos, matéria-prima, para abastecer o mercado interno. Então, nos países da União Europeia, do Japão, eles têm pequenas propriedades, mas que têm um alto nível, né, de tecnologia, e mesmo produzindo para a própria família, né, com a própria família e para o próprio mercado interno também, eles conseguem uma alta produtividade, né, porque existe maior incentivo para esse tipo de produção familiar e em pequenas e médias propriedades. No caso da União Europeia e do Japão também, eles têm poucas terras, né, que podem ser aproveitadas para a agricultura e para a pecuária. No caso, principalmente do Japão. Né? Então, as poucas terras que eles possuem, eles conseguem, eles fazem o máximo de aproveitamento dessas terras, utilizando tecnologia, né, utilizando mecanização, para que eles consigam, então, produzir em maior quantidade. E ainda assim eles necessitam importar alguns produtos, né, alguns alimentos, algumas coisas que eles não conseguem produzir suficiente. Né? Agora, nos países mais pobres, nos países subdesenvolvidos, como na América Latina, na África, a gente observa um predomínio das chamadas plantations, né, que são as monoculturas. Monocultura é cultivo de um produto só. E esses planteios eles foram introduzidos desde o processo de colonização. Né? Os europeus colonizaram a América Latina, a África, né?
E aí introduziram esse sistema de plantations, né, monoculturas que tem, né, que quando foram introduzidas utilizavam inclusive o trabalho escravo, né, hoje em dia sem o trabalho escravo, mas, né, agora com o trabalho assalariado. Mas essas monoculturas elas são voltadas, né, monoculturas de produtos tropicais são voltadas principalmente para exportação, ok? Então é bastante comum essa questão aí de exportar, né, e é uma produção mais voltada para exportação. A estrutura fundiária brasileira, no caso, ela é uma das mais concentradas do mundo, conforme eu já falei, né? Os minifúndios eles representam 70% do total das propriedades, né? Ou seja, da quantidade de propriedades, mas a área dos minifúndios é uma área de apenas cerca de 11%, né? Então, olha a diferença da quantidade de propriedades para a área ocupada. Enquanto que os latifúndios eles ocupam cerca de 55% da área total, né? Então, eles são menos propriedades, mas, no entanto, ocupam a maior parte da área. Aqui nós temos uma representação, né, de minifúndios e pequenas propriedades. Ocupam 29, isso no Brasil, né, em 2014, 29,5% da área, né, e representam 90,7% dos imóveis, ou seja, da quantidade de imóveis. Né, esse segundo número é a quantidade, o primeiro número é a área. As médias propriedades elas ocupam 23,3% da área. No entanto, né, em quantidade são apenas 7% dos imóveis. E as grandes propriedades ocupam 47,2% da área, mas em quantidade são apenas 2,3% dos imóveis. Né? Então existe uma desproporção, né? Existe uma concentração, né, das terras nas mãos de poucas pessoas, né? A maior parte das terras em área concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto temos uma infinidade de pequenas e médias propriedades, né, em quantidade que ocupam uma área menor, ok? Isso é bastante grave, na região norte, né, representativa aí dos imóveis rurais, 63,4 milhões de hectares no norte. No centro-oeste, 99,6 milhões de hectares. No nordeste, 40 milhões de hectares, né? A gente está falando em área aqui no caso, né? No sudeste, 25,3 milhões de hectares. E no sul, 16,5 milhões de hectares, ok? Né? Então, a gente consegue observar que tem uma grande concentração de latifúndios, né, nas mãos de poucas pessoas, né? Olha a quantidade de imóveis que tem no centro-oeste, 39,7 mil imóveis no centro-oeste. No norte, 20,5 mil imóveis. No nordeste, 19,6, no sudeste, 28,4 e no sul, 22 mil. Então, temos aí, né, preocupante na região centro-oeste aí, a quantidade de latifúndios que existem, né, representando essa concentração fundiária. Então, nos países subdesenvolvidos, com o passado colonial, a grande concentração fundiária tem ocasionado conflitos, né, conforme a gente já falou, né, envolvendo os proprietários e os camponeses que vão se organizar e vão lutar pela reforma agrária. O movimento dos trabalhadores sem terras, né, que às vezes utiliza de formas não muito adequadas, né, não muito corretas, até mesmo fora da lei, né, às vezes praticam atos violentos, às vezes invadem fazendas, né, produtivas, às vezes promovem arruaças, né, às vezes destroem, né, propriedades. Muitos dessas pessoas que estão, né, ou melhor, algumas dessas pessoas que estão dentro do movimento dos sem terras, algumas não têm, né, a mesma ideologia, às vezes estão ali apenas para capitalização, né, não estão ali lutando por um ideal, não estão ali em busca de uma terra, mas sim estão ali apenas para atrapalhar o movimento, né, ou para conseguir vantagens, né, vantagens financeiras próprias, né. Muitas, né, não são pessoas do bem, mas a maior parte das pessoas que estão ali nesses movimentos são pessoas, né, idôneas. Mas acontece isso em qualquer
né? Em qualquer situação sempre tem aquelas pessoas que não são, né, pessoas corretas. Então, a estrutura fundiária de um país só se torna menos desigual, né, quando ocorre a redistribuição de terras, né, no caso aí a reforma agrária, e quando essa reforma agrária acontece de forma que vai dar condições para que esses trabalhadores, para que esses camponeses possam viver de forma digna, né, nos seus assentamentos rurais, né. Então, o assentamento rural ele deve ser assistido, né, por pessoas que possam ajudar essas pessoas, esses camponeses a produzir melhor, né. É necessário que haja assistência técnica, né, de engenheiros agrônomos, né, de pessoas que possam dar cursos, né, voltados, né, para a agropecuária, e para que essas pessoas consigam produzir nas suas terras e não, né, não queiram se desfazer das suas terras, né, queiram permanecer nas suas terras. Além do mais, dentro dos assentamentos é necessário que se implante, né, uma infraestrutura, por exemplo, com a implantação de escolas, né, para os filhos dos assentados, né, unidades de saúde. Então é necessário que haja, né, toda uma infraestrutura técnica, educacional, né, de saúde, para que essas pessoas possam conseguir a sua terra, né, proveniente da reforma agrária, mas que possam viver em condições dignas, ok? Então esse é o caminho, né, da chamada reforma agrária adequada. Ela deve ser, né, ela deve acontecer dessa forma, ok? Bom, então ficamos por aqui, continuamos então depois, né, a explicação da semana 4.